Fala, meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um Estudaço. Hoje eu quero trazer um assunto que para a prática é muito relevante, para a prova também, mas a gente vê muito na prática. Eu quero muito que você domine isso aqui para saber como proceder no seu dia a dia, principalmente na prática, mas também na prova. No finalzinho a gente vai pegar algumas coisas de antídoto, de intoxicações específicas, então é disso que a gente vai falar. Hoje eu quero conversar sobre o manejo inicial das intoxicações agudas que vira e mexe aparece no nosso pronto-socorro. E quando a gente fala de manejo inicial, tem muita divergência na bibliografia. Quando a gente começa a falar de lavagem gástrica, de administração de carvão ativado, isso é uma coisa que gera muita confusão pra gente. Então, posso te dar uma dica prática para o nosso dia a dia? A primeira coisa que você vai fazer diante de um quadro de intoxicação é ligar para o centro de intoxicação, seja a referência aí que você tem no seu estado, a referência que você tem no seu hospital. Então é importante, eu vou te dar até mais uma dica prática, anota os 3 números, porque às vezes você tenta ficar falando e não consegue. Eles vão te dar muita orientação de como proceder diante do quadro clínico que você vai passar para eles. Isso, obviamente, não vai valer para a sua prova. Você não vai sacar um telefone e ligar para o centro de intoxicação. Então, o que você precisa saber diante de uma criança que sofreu uma intoxicação aguda, que tomou os comprimidos de alguma coisa do pai, da mãe, de outra pessoa da casa, ou até mesmo estava dentro do hospital e acabou recebendo uma superdosagem medicamentosa? Erro médico, erro da equipe, a gente não quer que aconteça, mas você precisa manejar. A primeira coisa que você precisa sacar, a primeira coisa que você precisa saber é proceder ao ABCDE da criança grave. Você sempre vai fazer essa abordagem inicial. Via aérea, respiração, circulação, parte de desabilidades neurológicas e, por fim, exposição de todo o corpo. E ao longo desse ABCDE, tem uma coisa até mais inicial que você vai fazer, que é, eu vou tentar tirar a exposição dessa minha criança. Se ela estiver recebendo alguma coisa, ela está fazendo uma intoxicação por alguma medicação intravenosa, por alguma medicação que está ali na pele, no dado momento, né? Se for intravenosa é mais fácil, você só para a infusão. Mas se for ali alguma coisa que está corroendo a pele, você tem que saber proceder diante daquele agente corrosivo ou não e suspender a exposição à intoxicação. Mas aqui eu quero falar principalmente de intoxicação via oral. Então, feito o ABCDE, vou entubar se necessário, vou monitorizar a minha criança, expandir se necessário, beleza. Ao longo dessa abordagem inicial, eu tenho aquela obrigação de tentar suspender a exposição através de medidas mais invasivas gástricas. O que eu quero dizer com isso? Carvão ativado, lavagem gástrica. E aí eu preciso que você tenha uma clareza muito grande. A lavagem gástrica, cada vez menos, está sendo uma opção para a gente fazer nas nossas crianças intoxicadas. Geralmente quem vai te orientar a fazer uma lavagem gástrica é o centro de intoxicação. São agentes específicos em que aquilo ali vai ser muito útil. Uma das possibilidades aí que a gente tem é o próprio paracetamol. A lavagem gástrica pode entrar, dependendo aí do tempo que já se passou, como uma possibilidade, mas eu tenho que tomar muito cuidado com ela. Lavagem gástrica é um procedimento que é mais invasivo, que aumenta a chance de vômito, que aumenta a chance de broncoaspiração do meu paciente. Então eu tenho que tomar muito cuidado, especialmente se é uma criança que está um pouco mais rebaixada. O carvão ativado não, ele já é um pouco mais bem aceito, mais bem consolidado na nossa literatura. Tem alguns agentes em que ele não vai ser útil, por exemplo, ingestão de álcoois. Ingestão, fica até esquisito falar isso, né? Mas algum composto alcoólico. Ingestão de algum composto ácido ou básico excessivamente. Então, quando eu estou falando uma ingestão de algum composto ali cáustico, o carvão ativado não vai ter função naquele meu paciente. Além disso, geralmente quando a gente procede ao carvão ativado, eu tenho um tempo ideal em que eu posso fazer aquilo ali. O tempo, basicamente, em que a substância do meu paciente, a substância ingerida, vai estar no componente gástrico. Então, geralmente eu vou manter aí um tempo de 1 hora após a intoxicação. Algumas situações eu tolero até 4 horas. Se a criança tem um trânsito mais devagar, se a criança ingeriu alguma coisa que diminui o trânsito gastrointestinal, então eu posso aí manter até 4 horas essa ingestão aí de carvão ativado. Combinado? E aí, diante disso tudo, tem uma coisa muito importante. Essa foi a abordagem inicial. Só que tem uma outra coisa que a gente vai colocar, que você tem que pensar rapidamente, que são: qual o antídoto possível que eu posso fazer diante dessa intoxicação? Então, diante disso, eu quero que você lembre que existem alguns antídotos específicos e que a gente tem que começar a pensar neles.
Então eu vou pegar uma listinha aqui para colocar para vocês, só para a gente lembrar que isso sim cai muito na sua prova. O primeiro e mais clássico é a ingestão de paracetamol ou acetaminofeno. Então quando a criança ingere paracetamol em excesso, tem doses específicas aí que vão me preocupar, é claro que eu vou tomar o cuidado todo de suporte com a minha criança, se necessário internar ela, fazer medidas conservadoras. É uma criança que está muito mais predisposta a uma insuficiência hepática aguda, então eu tenho que tomar esse cuidado. Eventualmente pode ser uma criança que acaba tendo que ir para transplante, mas se eu administro o antídoto do paracetamol, e aí eu tô te falando da N-acetilcisteína, de uma maneira rápida, a chance disso acontecer se reduz bastante. Que outros aí agentes tóxicos que a gente pode ter? Eu vou pegar aqui alguns para vocês, como por exemplo, o uso de opioides. Se eu tenho uma criança que vem para mim com um drive respiratório mais reduzido, a criança está rebaixada, pode até estar entrando numa parada respiratória, justamente por redução do drive, eu tenho que tomar esse cuidado. E se isso acontece, tem uma história de exposição aguda, a naloxona tem que entrar rapidamente no tratamento da minha criança. Eu tenho outros. Um quadro que pode ser bastante parecido é a intoxicação por benzodiazepínicos. Muito comum, né? Hoje em dia a gente tem aí um grande número de usuários de benzodiazepínicos e a criança pode acabar ingerindo acidentalmente dentro da casa dela. Quando eu falo de ingestão de benzodiazepínicos, eu tradicionalmente tenho uma criança que também tem um rebaixamento, pode ter uma alteração aí hemodinâmica, uma criança com um circulatório um pouco mais rebaixado, mais hipotensa, mas geralmente ela tem algumas diferenças aí para intoxicação de opioides, como por exemplo a pupila não está tão pontiforme, a pupila pode ser variável e na intoxicação por opioide a pupila é bem pontiforme, a gente consegue observar isso muito bem. Geralmente a intoxicação por benzodiazepínico não é tão grave assim, e eu vou te falar um pouquinho mais. É uma intoxicação que a gente tem que tomar cuidado. O antídoto clássico dela é o flumazenil. Só que quando a gente usa o flumazenil, a chance de crise convulsiva é maior. Eu tenho que tomar cuidado, então não é uma coisa que a gente vai sair fazendo para todo mundo. Se a criança não está tão grave, eu posso segurar ela ali só com medidas de suporte e esperar a minha criança recuperar sozinha. Combinado? O que mais que a gente pode falar? Eu posso falar, por exemplo, da intoxicação por antidepressivos tricíclicos. Uma criança que pode aparecer com várias toxíndromes para mim, inclusive com uma toxíndrome bastante clássica, que é a anticolinérgica. Uma criança que está mais seca, uma criança que pode aparecer ali com alguns achados semelhantes a uma síndrome simpatomimética. E olha só, esse antídoto é um pouco esquisito, às vezes a gente não lembra tanto assim. Eu tô te falando do bicarbonato de sódio. Combinado? O que mais de intoxicação a gente pode ter? Intoxicação por bloqueadores de canais de cálcio. Nisso faz todo sentido. O antídoto aí vai ser o cálcio. Então, né, vou tentar suprir aquele bloqueio que eu fiz e que também é bastante comum essa intoxicação, que muita gente também usa, pai, mãe, avó, acaba usando ali algum bloqueador de canal de cálcio por indicação do cardiologista. Combinado? Por fim, eu tenho aí uma intoxicação parecida com um bloqueador de canal de cálcio, que é a intoxicação por beta-bloqueadores. A criança pode usar de alguma forma, seja aí por conta, às vezes, de um hemangioma, beta-bloqueador é um dos tratamentos possíveis, seja por algum tratamento aí antihipertensivo, seja dela ou da família, ou até mesmo tratamento de insuficiência cardíaca. Nessa situação, o antídoto clássico que a gente tem é o glucagon. E para a gente encerrar, quando eu estou diante, por exemplo, de uma criança com uma clara síndrome colinérgica, foi exposta aí a algum inseticida aí que pode acontecer, principalmente na zona rural, eu tenho que tomar cuidado. Eu vou estar diante daquela síndrome molhada, uma criança com muita secreção, broncorreia, salivando, pode estar aí com diarreia, incontinência urinária também. E essa criança, tradicionalmente, vai ser tratada com a atropina para resolver esse quadro dela. Esses são alguns dos antídotos mais comuns que a gente tem que ter, pelo menos ligado ali, para fazer no momento de abordagem inicial de uma intoxicação aí que pode aparecer no nosso pronto-socorro ou até mesmo na nossa prova. Combinadíssimo? A gente se vê nos próximos estudaços, nas próximas aulas. Fica ligado aqui no canal da Medway e se inscreve, a gente está sempre postando coisa nova nesse formato rapidinho para você pegar uma coisinha ali nova para sua vida. Combinado? Beijo grande e até a próxima.